Fala turma, tudo bem? Bom, estou fazendo esse vídeo aqui, ele vai ficar um pouquinho mais extenso, mas eu acho que o vídeo muitas vezes, eu vou escrever também, mas só para deixar mais claro aqui como são montados os treinos, né? O que a gente tem que enxergar e como a gente tem que fazer as nossas progressões. A seriedade com que eu faço isso daqui, né? Ó, vamos só como exemplo essa semana. Essa semana a gente tem esse Holloman, que é um treino longo, extenso, pega o cardio para quando a gente faz, mas tem progressão, né? Algumas pessoas vão ter que dar um foco maior na progressão, outras não. Eu sempre estou tentando dividir isso daí. Tem pessoas que estão num estágio um inicial aí maior, então elas têm que focar em outras partes, né? Não tem problema. Aí pode deixar até de fazer o WOD, faz a técnica tal. Mas aí, nesse dia a gente tem lá bastante handstand push-up. Um dos focos aqui está sendo no longo prazo nosso aqui também, médio prazo, né? Conquistar essa força de ombros, porque é um grande déficit que o crossfitter tem. Muitas vezes a pessoa faz um clean, não faz um jerk. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer muitos handstand push-ups. Isso tudo é muito por causa da força mesmo, tá? Não tem outra explicação. Ah, é a potência do corpo. Sim, mas chega uma hora, você está o tempo inteiro, de ponta cabeça, sustentando o peso do seu corpo. Então, se você não tem mais força para sustentar isso, você não vai conseguir mais fazer, tá bom? Não consegue nem travar ali a posição ali em cima da cabeça, né? Mesmo que for um movimento mais encurtado. Enfim, handstand push-up. Aí na terça tem ring muscle up, né? Ring muscle up com foco maior em força. Algumas pessoas vão poder fazer a progressão completa, outras pessoas vão ter um foco maior em fortalecimento, né? Por isso que ali no segundo treino, no WOD, né? Entre aspas aí, porque vocês gostam de WOD que sempre sua muito e tal, mas aí a gente tem um movimento em strict. Por quê? Mesma lógica do handstand push-up. Se você não tiver ali a sua musculatura bem adaptada, né, forte, você vai parar, né, porque você tem um desgaste, né? E ainda é preocupante porque assim, a gente tem que ter a articulação, a musculatura para proteger a nossa articulação, né? E também tem os MAFs que a gente faz. Aí quarta-feira, então, segunda-feira a gente teve ali um pouco de ombro, terça-feira teve ombro, mas em puxada. Um dia foi empurrando, outro dia foi puxando, né? Mas a articulação está sendo usada também, então eu tomo esse cuidado também. Por isso que nas quartas, o que eu faço? Eu dou o foco no agachamento. Por quê? Porque o grande limitador, existe uma relação muito alta entre, e é direta, né? Ela é proporcionalmente direta entre a nossa força de agache com os nossos levantamentos. Se você quer fazer um clean de 70 quilos, um clean de 100 quilos, você tem que conseguir fazer um agachamento de 100 quilos, né? E não é um, são vários, né? E não é back, é front. Então, só que a nossa força, muita da nossa força vem do back squat. O back squat ele tem muita transferência para outros movimentos. Então, vamos lá, segunda a gente fez ombro, terça a gente fez ombro, quarta a gente vai dar um foco maior na perna. Ah, mas aí você coloca às vezes o handstand, né, o Koji, tal. Sim, porque o equilíbrio em handstand, ele é um exercício que fortalece a articulação, tá? Então, às vezes eu vou até colocar um estímulozinho de força, né, mas não tão alto. O foco principal são os ombros. Aí quinta-feira, como a gente já deu um pouco dessa folga, mas eu quero dar uma folga para as pernas, o que eu fiz? Joguei um bar muscle up, que é uma puxada, né? Na quarta a gente não teve essa puxada, na quinta a gente vai ter agora um bar muscle up, uma puxada, não uma empurrada, preservando ali, como a gente teve um levantamento pesado, né? Tal na quarta, né? Um levantamento, um front squat pesado, a gente chega até 90%. Então, se eu jogar mais um exercício de perna para você, vai ser muitas vezes prejudicial à sua performance, tá? E pensando aqui, ó, segunda teve levantamento, né?
Se tudo deu certo, a gente fez com um peso bem alto. Aí terça, a gente já não vai ter esse levantamento, vai ter um peso corporal. Mas quarta, a gente vai ter bastante carga sobre o corpo. Então tem que ter esse cuidado. Então vamos lá, se segunda teve levantamento, quarta teve levantamento, sexta vai ter o quê? Vai ter um levantamento. Mas o que não vai ter na quinta? Não vai ter um levantamento, não vai ter muita carga sobre o seu corpo. Por quê? Porque senão acaba sendo muita coisa, acaba sendo lesivo. Então tem que pensar na articulação, tem que pensar no seu core, tem que pensar nas pernas, tem que pensar em tudo isso, tem que pensar em joelho. Então não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para treinar a técnica do movimento que a gente está almejando todos os dias. Só que tem transferência para o outro. Se a gente treina um pé na barra, ele tem muita transferência para um bar muscle up. Tem muita transferência também para um ring muscle up. Por quê? Tem transferência para um pull-up. Por quê? Porque envolve o domínio do corpo, envolve o core, envolve a sua pegada. Você está pendurado na barra. Envolve a articulação do ombro. É uma puxada. Então, treinar só o movimento específico também vai ser prejudicial. A gente quer variabilidade, porque com essa variabilidade você conquista mais coordenação. Então, entendam isso, tá, pessoal? Muitas vezes a gente, mas putz, não tô fazendo muito o movimento que eu gostaria, eu tô fazendo pouco. Não é. Você está fazendo os outros movimentos como se fossem acessórios para aquele movimento, seu objetivo. Muitas vezes a gente ouve muito isso e provavelmente você já passou por isso. Muitas vezes você ficou muito tempo sem fazer um movimento, aí foi fazer, ficou mês até, mais de mês. Aí foi fazer e falou: nossa, por que eu melhorei isso aqui? Estou bem melhor do que antes. Porque o seu repertório motor, a sua força, melhorou muito, fazendo outros movimentos. Então, esse é o lance. É aí que está a mágica, né? O jeito de fazer o negócio, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro aqui. Ficou um pouco longo o vídeo, mas eu acho que para vocês terem uma adesão maior, é importante eu fazer um vídeo desse, tá? Então, se ficou alguma dúvida, manda a sua pergunta aí que eu esclareço assim que possível, tá bom? Valeu, bons treinos pra gente.